Como todos sabem, o Ciro Gomes está sendo atacado pela Polícia Federal, que é uma sucursal do FBI, né? O Moro é o cara que controla esse departamento. A Lava Jato é uma célula autônoma e diretamente controlada pelo FBI. Ela é autônoma dentro do Brasil, ninguém a controla mais. O Bolsonaro pode ter uma influência sobre isso, mas essa célula praticamente esse chapter, essa subseção é do Moro. E o Ciro Gomes, isso aqui faz parte de um conjunto de análises das entrevistas, das defesas do Ciro Gomes, através das entrevistas, dos canais de entrevistas que ele começou contra esse processo de fascismo, que se eles atacam o Ciro Gomes, eles podem atacar a todos nós, né? O Ciro Gomes é um cara bem conectado, o Ciro Gomes é um cara engajado, e se eles fazem isso com o Ciro, eles fazem com qualquer um. Essa aqui é a entrevista do UOL. Um bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Já são 12h05 agora. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao UOL. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde ao Thales e a todos os assinantes do UOL. Olá, Thales. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Bom, eu queria já iniciar, eu acho que é muito importante trazer já o seu esclarecimento, né? Já falou pelas redes sociais, já colocou no Twitter e também já falou publicamente a respeito disso, mas eu queria ouvir da sua boca a respeito dessa acusação, que, como colocou aqui, é grave o que eles colocaram, né? Na representação à Justiça Cearense, a Polícia Federal diz que os empresários promoveram pagamentos sistemáticos de propinas e muitas vezes disfarçadas de doações eleitorais. Esses pagamentos eram feitos ao então governador do Ceará, que é o seu irmão, o Cid Gomes, e ao senhor e ao seu outro irmão, Lúcio. Eu queria ouvir do senhor, em algum momento teve algum pagamento? O senhor nega essas acusações? Isso é uma aberração absolutamente inominável, embora eu ache que qualquer homem público tem o dever de se explicar e eu quero ter a oportunidade de fazer isso. Mas deixa eu lhe dizer, e a todos os brasileiros, eu tenho 40 anos de vida pública. Eu fui prefeito, fui governador, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui deputado federal mais votado do país, fui ministro da Integração Nacional, fui secretário de Saúde. Nunca, em 40 anos da minha vida pública, eu passei por esse tipo de acusação. Nunca. Até os mais agressivos adversários meus sabem que os meus defeitos não passam pela desonestidade nem pelo envolvimento com corrupção. E tenho sido um dos grandes combatentes contra a corrupção que generalizou-se na vida pública brasileira. Essa é a minha biografia. Agora vamos aos fatos. Eu tomei conhecimento hoje pelos meus advogados, depois desta violência que aconteceu. Claramente é um processo bolsonarista de manipulação da polícia. Eu discordo. Eu não acho que o Bolsonaro esteja fazendo isso. O Bolsonaro não manda, tá? Eu estou dizendo isso há 4 anos. Quem manda é o general Heleno, através do GSI. O Ciro cometeu esse erro lá em janeiro de 2019, onde ele disse que o general Heleno era um homem de nível, no Roberto Dávila. Sejam lá quais foram as razões dele, eu prostrei-me contra ele, mas aqui o setup mudou, tá? Mudou porque é uma análise da realidade. Nós estamos numa crise profunda no Brasil. O Sérgio Moro é uma célula do FBI ativa. Prestem atenção. O que a inteligência americana geralmente faz? Aqui é a doutrina Monroe, isso é geopolítica, tá? Ninguém toca nesse assunto, ninguém vai tocar, porque isso implica falar a verdade, ninguém quer por medo ou por cumplicidade e ou ignorância. Então, esse canal não tem essas prisões e fala disto. Eu falo isso há 4 anos. Surgiram algumas táticas de roubar a narrativa para anulá-la, que eles fizeram contra esse canal. Várias pessoas, vários nichos dos grupos ideológicos ativos no Brasil falharam. Mas isso não importa, esse é assunto para outro vídeo. Então, a Lava Jato, ela é a arma principal, uma das armas, para a destruição, né, do Brasil. Não é um golpe contra o Lula, é um golpe contra o Brasil. Então, a Lava Jato destruiu todas as nossas corporações, coisa que esse canal está falando há 4 anos. Ninguém falou isso assim.
Isso é um ataque americano. Todos eles insinuam ligações com os Estados Unidos. Nem fala Estados Unidos, o Ciro também não. Então, o setup da engenharia social, da geopolítica, ele é fixo. Tá? O exército representa este elemento fixo. O exército, a Rede Globo, os grupos de mídia, as oligarquias coloniais. Isso é fixo. O que é novo é a Lava Jato, o conclave jurídico que é usado pela FBI para destruir nossas corporações. Mas todos esses elementos trabalham junto. Por que a Lava Jato é mais grave? Claro que sem a autorização do Exército a Lava Jato não agiria. É uma ação conjunta e coordenada. A Lava Jato é mais grave porque o custo moral deles é menor. O Exército ele tem uma ação limitada no âmbito da ação da perda da perda da moral, a desmoralização. Então eles têm que ficar um pouco no background. Então o Bolsonaro permite que o Exército fique no background. Então a mídia cria uma narrativa que é a seguinte: eles invertem a realidade. A bolsonarização dos militares. Não, não, não. O Bolsonaro é uma arma dos militares. Tá? É o contrário. O Bolsonaro protege o anonimato da operação do golpe de Estado, que é o GSI. O objetivo é o GSI. Isso é fixo, isso está fixo, o GSI. Tá? Essa afixação, ela foi renovada-se a plenos poderes. A partir do golpe, a função do golpe foi afixar este conclave militar maçônico. Porque esses elementos sempre estiveram aí, a culpa é da esquerda, que não lutou nem depô-los, o PT não encara o problema de segurança nacional, porque isso faz Jesus chorar. Não, mas eles não são cristãos, então, sei lá. Karl Marx chora. Então o PT e a esquerda eles são contra a violência, eles não conseguem nem falar o nome do inimigo, e o povo pagou um preço caro por isso. Tá? Então fica aquele exército alienígena ali, satélite, ninguém lida com aquilo. O PT tem uma atitude condescendente de largar uns aviões para eles, isso deve até irritá-los mais. O que deveria dar a essa gente é uma missão: se livrar dos elementos traidores, investigar, ver o que se passa, e estabelecer uma força militar nacionalista, que é uma das razões das quais a Venezuela não cai. Eu vou postar vídeos sobre a Venezuela e usarei o paralelo do exemplo na América Latina, que a Venezuela é o único país que é o mais atacado e o que menos cai. Por quê? Porque os elementos políticos nacionalistas da Venezuela, ou o máximo de nacionalismo possível, têm o apoio do exército. É integrado o exército e a força de segurança, mesmo tendo forças neoliberais, com o resolve nacionalista do país. Então a Lava Jato vê o quanto o cara tem que explicar as coisas aqui, o quão demorado, quanto a coisas atreladas. Vocês vão ter que ter paciência. O Ciro está sob ataque. A Lava Jato é o elemento judiciário. Esse elemento é novo, porque o GSI é o reagrupamento e update daquela política do Eisenhower do pós-guerra, de uma força de segurança interna. Isso é geopolítica. Então, eles apenas reagruparam o que foi necessário para permitir a Lava Jato. O Bolsonaro é a legitimização, o disfarce, o holograma, coisa que eu estou dizendo há 4 anos. É o plausible deniability. É a frente que protege o GSI. A função do Bolsonaro é legitimizar, disfarçar, distrair, junto com todo o apetrecho que vulgarmente se chama de extrema-direita, que é um nome confuso porque é o exército. É a traição clássica brasileira, é o golpe, é um ato de guerra, é um ato criminoso de guerra dos Estados Unidos. Contribua com o canal, faça sua assinatura mensal, ajude o canal a crescer. Um pacote de bolacha por mês, R$5. Aqui estão os thumbnails que eu fiz, layouts bonitos, para você escolher suas recompensas. Assine, é muito importante que você assine para defendermos o Ciro Gomes e defendermos a verdade em primeiro lugar antes do Ciro Gomes. Nesse contexto aqui agora é o Ciro Gomes, para que possamos defendê-lo das injustiças, e vem coisa muito pior por aí, pode ser que venha, né? A eleição nem começou, assine.